Vamos ler a palavra? Ó, o silêncio. Ô Zé Bonitinho, fica quieto aí, filho. Fica calmo aí. Você está nervoso? Fica calma. O salmista diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me. Eu fiz de propósito, eu li de propósito sem falar onde é que estava, para testar os pastores aqui. Esses jovens são tão abençoados, que Deus possa cuidar sempre deles. Eles têm uma memória de elefante. A minha já está igual de gafanhoto. É que o tempo vai passando, né? Eu li sem... Eu cheguei a falar, filho, não, né? Eu falei o capítulo, não? Não. Olha só, eu li, ele mostrou lá: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o medo, ou seja, o temor, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Olha para mim aqui, esse homem, o Davi, ele escreveu esse salmo estando preso pelos filisteus. Presta atenção. Eu preguei uma mensagem essa semana na televisão e no canal, que Jesus fala: quem crê como diz a Escritura. Vocês acompanham essa mensagem? A Escritura diz tanta coisa, não é verdade? A Escritura diz que você pode tirar uma montanha do lugar e transportar para o outro. Diz ou não diz? A Escritura diz que um homem abriu o mar, o outro o rio Jordão. A Escritura diz que um homem ressuscitou o outro que estava morto. Diz ou não diz? Se você for ver o que a Escritura diz, a Escritura diz que eu e você podemos ter o melhor desta terra, sim ou não? Então observa o que a Escritura diz, para você saber onde você pode chegar. Aí você sonha com coisas que parecem improváveis e zombam de você. Espera aí, você nem faculdade fez, você não entende disso, daquilo, você não tem nada. Eu não vou pelo que eu posso, com os meus recursos, eu vou pelo que a Escritura diz. Presta atenção. É a Escritura quem diz. E se você quer saber, a única palavra que eu acredito chama-se palavra, traduzindo, Escritura Sagrada. Porque eu já superei muitos obstáculos através dessa palavra. Eu já venci situações que pareciam improváveis. A mais improvável delas
era eu estar aqui ministrando para milhões de pessoas. Você quer ver uma coisa? Eu fiz uma visita no Ceará um dia desses. Quem viu isso aí? Lá na terra daquele moço lá, ó. O Jonas está aí, meu filho? Acorda, Jonas. Ele aparece ali, ó. É porque eu não cheguei a falar no ar, né? Ele deu uma sorte. Eu não cheguei a falar de você no ar essa semana, não. No ar não saiu, não, né? Saiu, não, senão estava bombando no YouTube. Quantos milhões deu isso aí lá do Ceará? No Instagram. O que deu 4 milhões esse mês? O meu? Sim, senhor. O Instagram do senhor deu 4 milhões. E o da igreja? Só no Nordeste, 1,5 milhão. E no geral? No geral, 4 milhões. 4 milhões. 4 milhões. Um vira-lata do mato, caçador de tatu. Na época, hoje nem tatu eu como. Eu também não é picanha, não. Como qualquer coisa, galinha. É porque o vira-lata, geralmente, ele caça tatu lá na roça. Encovava o tatu, a noite toda cavando com chadeco. Né? Então, 4 milhões de pessoas me acompanharam este mês. Quer dizer, este mês passado, né, filho? Sim, senhor, no geral. 4 milhões. E isso era impossível, improvável, porque nenhuma pessoa eu tinha coragem de encarar. Então, deixa eu falar para você uma coisa. Você acompanhou a mensagem essa semana? Você sabe por que você vai ser curado de qualquer enfermidade? Porque a Escritura diz. Você sabe por que você vai vencer? Porque a Escritura diz. Agora, veja o exemplo de alguém que acredita na Escritura. Um menino viu o país dele sendo humilhado, os hebreus, o povo dele sendo humilhado, viu o rei ser humilhado. Presta atenção. O menino ficava lá no meio do mato, no pasto. Quem sabe o que é pasto? Quem sabe? Tem gente que só vê a picanha chegando, mas não sabe o que é pasto. Não sabe nem como é que... Tem gente que nem boi não conhece. Então não é assim não, mano. Não vai esperando não. Primeiro tem que crescer o boi. O bezerro. O Davi estava lá no meio do pasto, lá no mato. E ele ouviu dizer que o gigante Golias estava humilhando o rei dele e o país dele. Os irmãos se alistaram no exército. Estava lá para lutar contra o Golias xingando eles, o Golias humilhando todo mundo lá. E o Golias era filisteu. Quem sabia que o Golias era filisteu? Aí esse menino foi lá no rio, pegar um seixozinho, sabe o que é seixo? Aquelas pedrinhas redondas. Aquelas pedrinhas são... Você sabe por que elas são redondas, né? Exatamente. Rapaz, tu conhece, hein? Você é de Cisneiro? Não, né? Lá em Cisneiro tem um riozinho, uma cachoeira, um riozinho assim. Aquelas pedrinhas redondas que a gente pega lá, o seixozinho, aquilo ali anda milhares de quilômetros rio abaixo e vai tomando forma. Vai ficando arredondado, vai gastando, quebrando as arestas. O Davi foi lá e catou 5 pedrinhas. Mas normalmente ele fazia isso para caçar a rolinha. E aquilo lá não mata muita coisa, não. Você acha que uma pedrinha daquela numa baleadeira, lá no Nordeste fala baleadeira, né? Lá em Minas é a tiradeira, aqui é estilingue.
Eu falo todas as línguas, cisneiro, a lá da cidade do Castanho do Caju. Assim, só essas aqui básicas, assim, eu falo aqui, entendeu? Da região, assim. Cisneiro é mais difícil para aprender, eu demorei. Aí, o Davi foi lá no rio e catou 5 pedrinhas daquela. Foi 5, bispo? Foi, né? Foram 5, ô filho. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 o quê? Lisas, aquelas que rolaram no rio, ó, do ribeiro. E botou num bornalzinho, ó. Esse alfoge aí lá na minha terra é bornar. Quem já ouviu falar bornar? Agora que vão me chamar de vira-lata mesmo. É bornar. Aí, alguém deve ter pensado, o Davizinho, tadinho, está tão derrubado, acho que vai caçar uma juriti. Você sabe o que é juriti? Um lambuzinho. Ele botou as pedrinhas aqui, nada. Ele era um menino pequeno ainda, miúdo. O pai até esqueceu dele quando o Samuel foi lá para ungir, né, o rei. E ele botou as pedrinhas, só que ele falou assim, eu vou tacar uma na testa daquele gigante e ele vai cair. Porque ele está humilhando meu povo. Rapaz, se sou eu, podia até jogar. Jogava daquela parede lá e corria. Será? Será que eu corria? Aí eu tenho minhas dúvidas se eu corria, igreja. Porque a palavra diz que quem crê não foge. Quem crê não foge. Olha só. O que tem a ver isso aí com o Salmo 56? Espera aí, calma, você está com pressa? Vocês vão me levar para almoçar hoje, não vão? Então pronto. Ó. 5 pedrinhas. E nem precisou das 5. Eu já ouvi 10 vezes já. E se você falar mais uma vez, eu empeno com você. Eu já ouvi já. Calma, mulher. Enjoada, rapaz. Oxe, eu vou te dar um abraço depois, tá? O que você quer? Não faça isso, minha filha. Eu já ouvi, eu não sou surdo, não, rapaz, não sou moco, não. Ó, gente. Tá vendo? Agora estou falando a língua lá do Nordeste, ó. Né? Eu falo várias línguas. Cisneiro. O carioca eu estou aprendendo ainda, o carioca, mas eu acho bonito. Mas apóstolo. O carioca nunca vira nem a direita, porque ele gosta de puxar só a esquerda. O carioca pegar Uber no Rio de Janeiro é complicado. Entra à direita, aí não vou virar à esquerda, e eu faço o negócio lá, é a esquerda. É só a esquerda. Direita não, porque a direita não puxa, entendeu? Então, o Davi, ele derrubou o gigante, derrubou o inimigo do povo dele, sendo menino. Quem se lembra disso aí na Bíblia? Os filisteus gostavam dele? Não, tinha ódio. Ódio. Tinha ódio dele. Aliás, dos hebreus, né? Já vinha lá do Sansão o negócio, né? Tem um amigo meu que falou que o Sansão com a tacada só matou 1000. Eu falei, não foi com a tacada, foi com o osso de jumento, né? Do queixo do jumento. A queixada do jumento. Jumento não tem o queixo muito grande, não. Se fosse da anta, então, hein? Da anta é só a tromba, né? Então, os filisteus finalmente conseguiram o que queria. Prenderam o Davi, lá na cidade deles, em Gate. Prenderam o Davi. Quando os inimigos conseguem prender alguém, o que eles fazem com esse alguém? Era o sonho deles botar a mão em Davi e prender o Davi. Davi entrou em desespero e batia a cabeça na grade? Não. Davi orou. Tem um amigo meu que fala assim, não saia de casa sem antes orar. Quem já viu isso? É meu amigo.
Não faça nada sem antes. Davi, quando jogaram ele na prisão, e ele recebeu sentença de morte, tem um monte de gente com a sentença contrária. Eu não estou falando de sentença de juiz, eu estou falando de sentença, todo tipo de sentença. Pode ser um diagnóstico, tá? Um laudo médico, pode ser uma situação na sua vida financeira, mas crônica, irreversível, uma dívida, qualquer coisa. Tem muita gente, quando não vê saída, desiste, desanima. Davi fez o quê? Orou. Ele disse o quê? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Porque o homem procura o quê? E o homem escutando lá perto da cadeia, lá da cela. E me oprime, pelejando todo dia. Os que me espreitam. O que é isso, espreitar? Hã? Não. Vocês são de onde? Espreitar é o quê? Rapaz, vocês são da cidade grande, né? Às vezes a minha mãe ia conversar com os adultos, e eu, curioso, menino, ô filho, isso aqui não é assunto para criança, não. Vai lá para fora. Eu ia, da greta da porta eu ficava espreitando. E ela abria a porta e dava na lata. Na lata, a mão dela era maior do que a minha. Minha mãe tinha 1,90 m de altura. Então a irmã minha que é alta, a minha mãe a nossa mãe era mais alta do que ela. Né? Eu acho que eu puxei ela na altura. E ela usava essa expressão, você está espreitando o quê? Eu penso que os carrascos que se preparavam para cortar a cabeça do Davi, ficavam ali fazendo o quê? Espreitando. O Davi, ele disse, continuamente querem ferir-me. E são muitos os que atrevidamente me combatem. Aí ele já avisou para Deus, em me vindo o medo, o temor. Será que tem alguém aqui que nunca sentiu medo de nada? Quem é que nunca teve medo de nada? Uma, dá para contar, e duas. Eu vou embalsamar você e botar na parede da minha casa. Taxidermia, que chama. Eu vou. Rapaz. Mas o senhor, eu? Quando eu estava nadando lá no Oceano Índico, quando eu vi um tubarão chegando assim a uns 10 metros, eu tremia mais do que as ondas. Bateu um desespero. Porque até o mestre, o nosso mestre, o nosso Salvador, acho que é lá em João capítulo 12, se eu não me engano, ele teve uma angústia tão grande, né? É lá mesmo, filho? Ele disse, agora já está angustiada a minha alma. O que diria eu, Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente para este propósito vim para esta hora. Cadê as duas pessoas que nunca tiveram medo? A baixinha ali, ó. Ô, limpinha. Você nunca teve medo.
Você já teve angústia? Mas por que teve angústia? Quem não tem medo não tem angústia, não, hein? Angústia é preocupação. Preocupação é medo. Espera aí, ó. Como é que você teve angústia e não teve medo? Mas não é errado ter medo, apóstolo? Olha, não é bom não. Mas eu já tive medo muitas vezes. O errado é quando o medo chegar a você desistir dos seus propósitos, da sua aliança com Deus. É você não lembrar da palavra, porque o salmista disse: se chegar o medo, hei de confiar em ti. Ô filhinha, você já pegou uma cascavel na mão? Nunca? Eu tenho uma ali, eu vou trazer para você pegar. Vai lá com ela lá no microfone. Ela lá, você vai ficar famosa. Você vai sair na internet. Na TV já está saindo, está vermelhinho, ó. É o reflexo da sacola. Se arrumou. Olha com quem. Rapaz. Filhinha, se eu trouxer a cascavel que a gente cria ali, você pega ela? Não. Mas por que ela não pega, igreja? Ei, igreja! Medo. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Pode ser que... Prende ela! Quem te soltou? Jesus amado. Prende ela. Tira daí. Você quer que traga? Conversa fiada, tem cascavel. Aqui não tem cascavel, não. Quer dizer, eu não sei se tem, eu nunca vi, não. Mas, ó. E se eu te falar que de cascavel eu não tenho medo? Você acredita? Quem acredita? Você já viu algum vídeo, alguma foto minha pegando cobras? Eu pego. Jacaré. É? Mas, não é mais, não é mas, tá? É, porque nossa gramática é muito bonita. Mas, outras coisas me assustam às vezes. Eu olho para o tamanho do problema, o tamanho do inimigo, do adversário. Eu falo, puxa, isso aí eu não posso com ele. Isso é medo. Isso aí eu não posso com ele. Eu recebo algumas notícias. Valdemiro, está acontecendo isso. Eu falo, meu Deus, e agora? O que eu faço? O rei Josafate, ele teve medo e ele se pôs a buscar o Senhor. O ser humano, ele pode vir a ter medo. O que ele não pode é deixar de buscar o Senhor. O que ele não pode é se esquecer daquilo que a Escritura diz. E Davi, preso, com as horas contadas, disse: em me vindo o temor, ou seja, o medo, hei de confiar em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus põe a minha e nada temerei. Espera aí. Quando ele fez essa oração, quando a gente está com medo, e a gente começa a orar, a buscar,
aquele medo começa a ir embora. Quem já percebeu isso? Aquelas preocupações. E quando Davi começou a orar, ele percebeu que a coragem, que a força de Deus invadia o coração dele. Tá? Deixa lá no texto, por favor, filho, que eu quero completar. Tá? Não é aí mesmo. Não. Deixa quieto aí, ó. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus põe o que? A minha? E nada já mudou. Ó. Aí ele embaixo, ele completa. Que me pode fazer o mortal, ou o homem? Né? Todo homem é mortal? Ah, é? Será? Pastor morre? O apóstolo morre, né? Você não devia ter falado isso para mim, agora eu fiquei preocupado. Médico morre? Morre não? Prefeito morre? Governador? Presidente? Ministro do STF? Morre? Todo mundo morre. Valdemiro morre? Morre, todo mundo morre. Até o Filho de Deus morreu, mas ressuscitou. Então Davi estava nas mãos dos mortais, sob o poder dos mortais, estava preso, contado com os mortos, ele fez essa oração. Mataram ele? Não. Deus o livrou. Eu não posso garantir a sua integridade. Eu não posso. Nem física e nem espiritual. Na verdade, eu sou só um mensageiro, um carteiro. Você já recebeu um carteiro na sua casa? Agora está mais raro, não está? Vai tudo no zap, né? É isso? As fofocas, ameaça, tudo, né? Cobrança ainda vai pelos correios, né? Então, eu sou só um carteiro. Essa mensagem que você recebe do Valdemiro é uma carta que eu entrego para você saber o conteúdo. O carteiro pode violar a carta? Pode? Não pode. Então, o conteúdo, o que essa carta traz, quando você abri-la, você saberá. Só que tem um momento certo. Você nem precisa abrir na frente do carteiro. Não. A carta que eu entrego é a que Deus manda. Em algum momento, você vai ter que abrir essa carta e aí você vai saber o que está lá. Quando chegar o medo, o temor, provavelmente você vai abri-la. Alguns perdem a carta. Tem gente que é tão esquecido, pega na mão do carteiro e joga lá no canto. Tem gente que já pegou o envelope do carteiro, largou lá, 30 dias depois chegou o sujeito para cortar a luz. Olha lá.
espera aí. Eu não recebi o papel, como é que eu vou pagar? Recebeu sim. Aí você mexe lá, está aqui, ó. Por que eu não abri, hein? Fica no escuro. A carta que você recebe aqui, que não é minha, ela traz todas as informações de que você precisa para vencer. Todas. Eu, particularmente, também recebo a carta. Minha vida é como a sua. Eu às vezes, tenho os meus medos. Mas eu tenho um amor muito grande pelo meu Deus. Meu grande amor. E a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Não diz ou não? Lá em 1 João, é 1 João, filho? Olha lá. Ele lança fora o medo. Então, um dos segredos, que não é segredo, uma das receitas para se livrar do medo é amar intensamente a Deus. Você viu o que a menininha falou? A menininha. Como é que é o nome dela? Vocês estão bons de memória, hein? Acho que eu como muito queijo. Já falaram que queijo faz esquecer. Hoje eu esqueci de comer queijo. Eu esqueço tanto que eu estou esquecido de comer queijo, você acredita? Então, o amor lança fora o medo. Vai escutando, ó. A menininha falou, ô mãe, por que Deus não me curou? Será que é porque Ele sabe que mesmo doente eu continuo amando Ele? Rapaz, isso é lindo demais. Eu recebo todos os dias um monte de pedido de oração. Quando chega criança, foto de criança, aí eu já oro assim, já marcando a data, ó. Vai lá para dar o testemunho, hein? É porque a criança, ela é prioridade no reino de Deus. Um dia desse eu fiz uma oração dessa, lembra? Não tem aquela fila ali e tal, e coisa. Eu já estou na prioridade também. Eu fui viajar para Colômbia, mas a bispa tinha uma fila gigante. Eu falei, eu reclamo. Um dia eu reclamei porque eu queria sentar na sala de emergência, comprei a emergência. Não, o senhor já é idoso, o senhor não pode sentar aí não, porque... É verdade. Rapaz, quase que derruba o avião. Que ignorou. Você falta um ano ainda, né? Eu e a bispa, só que nesse dia faltava um mês para a bispa fazer aniversário. Faltava um pouco para fazer. Aí ela olhou e deu risada. Ela podia ficar. Eu falei, mês que vem eu pego. Ela veio. Agora ela não pode mais também, filho, entrar não. Não pode. Não, mas em defesa, eu quero falar aqui que essa jovem senhora ao meu lado estava revoltada com o comentário do rapaz de que a foto do senhor do livro tem Photoshop. Porque ela estava olhando, ela já falou umas 3 vezes aqui. Olha lá, igualzinho o livro, um galã. Olha lá como ele está. Conversa, fiada. É sério. Gente, eu fiquei chateado. Não, foi a primeira vez que eu ouvi isso. Pode perguntar para a bispa. Eu fui bem tranquilo, eu falei, eu vou esticar minhas pernas, né, sair de emergência do avião, né? Aí a menina falou assim, a comissária, o senhor não pode ir aqui não, o senhor vai ter que trocar. Eu falei, por quê? Não, porque
aqui tem o procedimento, né, da emergência, e o senhor não pode, eu estou vendo aqui, o senhor... Rapaz, o Caju deve rir de você. Ô missionário, você sabia disso aí, missionário? Eu nunca tinha ouvido isso. Ah, eu fiquei bravo, falei para ela assim, ô filha, aí veio o moço, o rapaz, para ajudar ela, o comissário. Eu falei, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que essa juventude aí sabe mexer com isso aí mais do que eu? Saída de emergência de avião? Aí ela falou, não, a gente sabe que não, mas são regras pré-estabelecidas. Aí ele falou, eu te conheço. Eu falei, deve conhecer mesmo. Você está vendo que eu sou enjoado, né? Ele falou, eu te conheço, pastor. Hein? Eu te acompanho. Fica calmo. Vou arrumar uma cadeira, um lugar para o seu santo. Rapaz, o cara deitou o banco, mas pegou no meu joelho. E gritei, ter perna comprida é complicado demais. Falei, meu Deus, eu queria ser bem pequenininho assim, pelo menos no dia de viajar. E aperta, e eu bato o joelho assim para ver se o sujeito se toca. Ele olha para trás, mas ele está no direito dele. O meu alívio é quando a comissária chega, levanta o seu banco. Mas não deixaram eu ir na saída de emergência por causa do acima de 60. Eu nunca tinha ouvido isso, não. É porque eu até fiquei contente, porque quer dizer que eles achavam que eu não tinha 60 ainda, que eu nunca me barraram a primeira vez. Mas ela olhou lá, falei, aí eu entrei na prioridade. Quando eu entrei, quando foi embarcar, eu achei legal ter mais de 60. Porque eu entrei na frente, nós entramos na frente, aí a bispo me acompanhou, ela não tinha ainda não, aí. Mas na hora de tirar eu da emergência, eu achei ruim. Peraí, ó. Vantagem e desvantagem. Cadê os privilégios, meu Deus do céu, tem que ser todos, né? Aí, quando eu oro por uma criança, a criança é prioridade no reino de Deus. Aí Jesus fala que para eu ser mais abençoado, eu tenho que me converter e me tornar como uma criança. Por exemplo, eu chamo a atenção do bispo. Alguns, a maioria eu percebo que minutos depois já estão sorrindo e agradecendo. Outros eu sinto que ficam com a tromba parecendo tromba de elefante. Minha mãe falava, desmancha essa tromba, falava para mim. Falei, aqui não dá, mas já é assim, eu nasci assim. Eu puxei a senhora. Então, o que acontece é que a criança, você corrige, você exorta, você castiga, e no final das contas você olha, ela está deitadinha no seu colo, dormindo, não é verdade? Eu duvido que um adulto que você disciplina tem coragem de dormir quietinho no seu colo. Jesus falou, tornar como uma criança. Traduzindo, significa o quê? Perdoar. É difícil, hein, igreja? Mas tem que ser assim. Se você quer ser prioridade no reino, ou seja, falar, e o reino te responder, você tem que ter o coração de criança. Tem uma música que a Juliana canta. Quero ser como criança. Não tem? Vocês estão lanchando. Vocês estão almoçando, né? Vocês conhecem a música? Mais ou menos. Mas vocês estão comendo farinha? Não pode cantar, não.
Quero ser como criança, te amar pelo que é. Voltar à inocência. Voltar à inocência. É assim mesmo? E acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torna-me independente e deixo de simplesmente crer. Amém. Obrigado. Tirei vocês do lanche, hein? Tivesse comendo farinha, eu queria ver cantar na igreja. Ó, eu quero ser prioridade, você também, né? Aí nós temos que policiar, moldar, limpar, guardar o coração. Tem uma palavra que diz assim, sobre tudo que se deve guardar, está em Provérbios 4:23, é isso, filho? É isso, acertei? Então minha memória não está ruim, não. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. O que quer dizer sentimento? Sentimento. As nossas quedas, as nossas frustrações, elas representam uma soma das vezes que deixamos de guardar o coração. Aí às vezes vem acumulado, vem pesado, fica difícil suportar. Guardar o coração é exatamente o contrário de guardar mágoa, rancor, de absorver as más notícias, o negativo. Evita absorver aquilo que é negativo. Se eu fosse Satanás, olha para mim aqui, por favor. Se eu fosse o diabo, eu ia dizer para o Davi ali na prisão, na cela. Você lembra que você matou o líder deles? O herói deles? O diabo deve ter falado, né? Para o Davi ter falado, o que o mortal pode me fazer de mal? O que um homem pode me fazer de mal? Para ele falar isso aí, é porque o diabo deve ter falado, Davi, você é valentão, ó. Eles não esqueceram que você matou o Golias quando você era pequeno. Está na história, está nos livros. Então agora você vai morrer. Aí o Davi começou a orar. Quando você ora, o Deus grandioso começa a se revelar. Quando você se cala, o problema é seu. Quando você ora, quando você clama a Deus, Ele começa a aparecer para você. Você vai orando, Ele vai aparecendo. Quando você termina de orar, você vê Deus na sua totalidade. Então Davi foi orando, daqui a pouco ele falou, o que o homem pode me fazer? Acho que o carcereiro até saiu de perto. O que o homem pode me fazer de mal? O que pode? Ele quis dizer o seguinte, se quem está comigo é o Todo-Poderoso, o que um vulnerável pode me fazer de mal?
Então pronto. E ele estava certo, e Deus o livrou mais uma vez. E ele estava sofrendo na igreja. Tem um versículo ali em cima, que ele fala assim, o Senhor juntou as minhas lágrimas. Não fala, filho? Olha lá. Contaste os meus passos enquanto sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no seu... Quem sabe o que é odre? Quem sabe? Você não sabe o que é odre, não? Mostra aí, filho, um odre aí na internet. Na foto aí, vai. Lá na roça é comum isso. É feito de couro, uma peça. É um recipiente de... Olha lá. Aquilo ali é um odre. Ó. Eles botavam vinho, né? O meu pai ia caçar o lambu para a gente comer, ele botava pólvora aí para carregar a bacamarte, a soca-soca. Então, isso aí é um odre. Mas aí é de gente, o de Deus é extraordinário. O de Deus cabe as lágrimas de todo mundo aqui. E ele fala assim, ó, contaste os meus passos. O que você entende disso aí, contaste os meus... Você já contou os passos de alguém já? Assim, brincando? Vamos ver quantos passos tem isso aqui. Você nunca pediu para a pessoa medir? Tem gente... De vez em quando eu peço, falo, meça para mim quantos metros tem isso aqui. Aí se o sujeito for da perninha curta, não pode contar 1 metro não, pode? Tem uns que estão comigo, eu falo, mete aqui para mim, filho. Eu falei, não, aí não dá, aí é palmo. Metro é aqui, ó. Ó. Davi falou, contastes, gente, isso é uma revelação, gente, presta atenção. Davi falou para Deus assim na oração, contaste os meus... Como é que você faz para contar os passos de alguém? Exatamente, gostei. Você tem que andar com ela. Quando Davi falou, o Senhor contou os meus passos até hoje. Ele quis dizer o seguinte, o Senhor nunca deixou de andar comigo, o Senhor sabe quantos passos eu dei. Desde criança, quanto... Gente, a mamãe fica doida para ver o filhinho andar, a filhinha. Com 1 ano, começa, levanta, cai ali e anda. Olha, já está dando os passinhos. Mas eu duvido que alguma mamãe aqui sabe quantos passos deu o seu filho de 5 anos, de 10, de 20. Você pode chegar a 100 anos, que o Deus que anda com você sabe todos os seus passos, todos. Ele conta todos. Você sabe quantos passos você deu? Quem é que mora mais ou menos perto e veio a pé para a igreja hoje? Quem veio a pé? Você veio a pé? Não, então por que você levantou a mão? Eu falo que eu sou enjoado, né, igreja? Fica quieto aí. Quem? Eu que vira meme, eu não quero... Nós estamos expostos hoje, eu não quero falar isso, mas... Para que levantou a mão? Quem veio a pé para a igreja aqui? Você veio a pé? Hoje? Você mora onde? Você mora onde, rapaz? É? É pertinho aqui? Quantos passos você deu? Você não sabe, não? Você, quantos passos você deu até aqui? 35? 200? Não sabe também, não. Quem que tem mais de 50 anos aqui? Quantos passos você já deu até hoje? Até hoje? Deixa eu falar para você uma coisa que eu vou finalizar. Eu estou trazendo uma carta para você hoje. E nesta carta, olha para mim aqui. Eu sou só carteiro. Não espera mais de mim, eu só sou carteiro. Eu estou trazendo uma carta para você hoje.
E nessa carta diz que Deus conta todos os nossos passos. Deus sabe por onde andamos. Eu duvido que haja na face da terra alguém que saiba quantos passos já deu. Você acha que existe? Não. Deus sabe. Deus sabe, Ele pode mostrar. Você deu tantos milhões de passos. Lá em Cisneiro, você andou para Burgos, você não tinha nem um jegue para andar. E sou eu, entendeu? Gente, hoje não. Né? Hoje o Jorge falou, apóstolo, eu sei que o senhor vai às vezes para Mato Grosso de caminhonete. Eu falei, eu vou na caminhonete, tem uma caminhonete grandona. O senhor passa lá perto, passa lá em casa. Mas já disseram que aqui no altar eu dou muitos passos, né? Você já contou, não, né? Eu fico andando para lá para cá? Tudo meio... Eu não sabia, não. É? Você queria que eu ficasse parado atrás do púlpito? Assim, ó. Para não amassar o terno. Eu não. Eu ando o dia inteiro. Ó. Deus é o único que sabe todos os meus passos, portanto, é o único em quem eu posso confiar. Amém? Quem já chorou alguma vez? Ué, você chorou também? Você não tem medo? Chorou por quê? Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, onde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Amém. Amém. Olha aqui. Quem já chorou aqui? Levanta a mão. Quer dizer, nem aqui não. Você não vai falar que chorou aqui, senão o povo vai falar. Esse povo vai para lá sorrindo, Valdemiro fala o povo chorar. Quem já chorou na vida? Levanta a mão. Pronto. Olha lá. Você achou que as suas lágrimas estavam caindo no chão, não achou? Pois não estavam, não. Elas foram recolhidas e guardadas no odre santo do nosso Deus. Espera aí um pouquinho. Se eu pedir para você repetir o que eu preguei, você repete? Você que está gritando aí. Presta atenção para você receber o milagre. O milagre está na palavra. Igreja. Esses dias eu vi uma criatura muito triste. Queria comprar um aparelho para casa. Como é que fala lá? Um negocinho elétrico lá que
É um negócio de secar roupa, né? Uma máquina, né? Não, tanquinho é uma coisa, né? Negócio de roupa eu não entendo nada, não. É secadora de roupa. Secador de roupa, é. Falou, puxa, meu sonho é ter uma secadora de roupa. Estava o marido e a mulher. Meu marido está desempregado há 2 anos. Lá no Mato Grosso do Sul. Falei, quanto é que custa? Ah, X. Mas aí para nós é impossível. Falei, para mim não é não. Eu tinha que ficar na moita enquanto secava uma muda de roupa minha. Quanto é que é tanto? Eu falei, vai lá e compre. E dei e paguei. Peraí. Para mim era uma coisa tão natural. Quem anda comigo sabe disso. Que eu recebo o meu comercial e põe nos envelopes e ajuda as pessoas. Aí, quando eu dei o valor, aí me veio um aperto no coração. Eu falei, meu Deus, o que eu estou sentindo? Aí Deus falou, você já chorou um dia muito, porque tinha que esperar secar a sua roupa para sair. Hoje você pode fazer isso. Espera aí, igreja. Eu guardei aquela lágrima, quando você não tinha roupa, não tinha sapato, ganhei um quichute, estraguei um pé, e de raiva eu andava só com um. Sabe o que é quichute? Hoje não existe, mas não existe mais, existe? Não? Se você arrumar um quichute 44, traga para mim, por favor. Eu rasguei meu quichute lá na roça. Eu vi os meninos, filhos do patrão, bem vestidos, eu não tinha roupa. E eu chorava, igreja. Falava, puxa, que miséria. Minha mãe falava, para de falar negócio de miséria. Não fala isso dentro de... Falava, que miséria. Aí eu achava que as minhas lágrimas estavam caindo no chão, igreja. Mas não estava não, igreja. Não estava. Hoje, quando eu posso ajudar alguém, eu ajudei alguém a construir uma casinha também um dia desses. Uma casinha simples. E senti o mesmo aperto. Senhor, o que é isso? Você já dormiu num coreto? Já dormiu de favor no porão? Hoje você pode, eventualmente, até ajudar a construir uma casa. Aí quando eu posso fazer o que eu não tinha, fazer por alguém, é porque Deus guardou as minhas lágrimas no odre dele, igreja. E se você chora hoje, Ele está guardando as suas e elas vão virar uma fortaleza assim na sua vida, sabe? Elas vão trazer respostas. Porque as lágrimas dos escolhidos não ficam sem resposta, igreja. Não ficam. Estão todas escritas no livro de Deus. Né? Não fica. Uma coisa é você chorar para o homem, outra coisa é para Deus. Quando você chora para Deus, Ele guarda as suas lágrimas e no tempo dele Ele vai transformar as suas lágrimas em construções, em realizações. Ele vai te dar respostas. E você vai olhar para trás e vai falar, filho, ainda tem no meu odre.
quando eu realizar todos os seus sonhos, eu vou esvaziar o odre das suas lágrimas. Elas trazem resposta, igreja. Trazem. Trazem resposta. Não importa o motivo, não importa a razão. Se você ama Deus e confia que Ele conta os seus passos e anda com você, provavelmente você já tenha colhido frutos das suas lágrimas. Eu não estou falando isso para te encorajar, não, igreja. Eu vou fazer esse ano 45 anos de ministério. Tiveram algumas fases que minha vida era só chorar. Eu ainda choro. Mas não é o tempo inteiro, não. Para ser sincero, é mais proveitoso, é mais produtivo, tá? Chorar do que sorrir. Você sabia? O sorriso é quando eu extravaso assim aquela satisfação de uma realização, de uma conquista. Mas as lágrimas estão sendo recolhidas, elas vão trazer resultados extraordinários. Extraordinários. E isso não depende do Valdemiro, senão você poderia duvidar. Como eu disse, eu sou um carteiro, eu estou trazendo para você algo que Deus mandou falar. Eu peço desculpa pela extensão, mas eu vou declarar aqui que hoje Deus começa a reconstruir a sua vida.